Bem-vindos ao canal Chess Xadrez Redrez. Hoje estamos aqui para o penúltimo vídeo aqui da primeira Copa BASP. Hoje a gente vai apresentar aqui a decisão do terceiro lugar, disputa pelo bronze do torneio. Jogo entre o Jorge e o Marcos. Antes da gente começar a falar desses jogos, aliás, gostaria de te convidar a se inscrever no canal, ativa o sininho, deixe seu like, o seu comentário. E compartilhe aí com seus amigos no WhatsApp, no Facebook, no Instagram. Falando em Instagram, segue também o meu perfil no Instagram, Chess Xadrez Redrez, lá compartilhando tudo aí sobre o universo do xadrez, histórias, entrevistas, história dos jogadores, dos torneios que estão sendo disputados aí mundialmente. E é isso aí, sem mais enrolação, vamos a essas partidas fantásticas aqui. Lembrando que o ritmo do jogo é 15-0. E a disputa do terceiro lugar, tanto do terceiro lugar quanto da finalíssima, que será o próximo vídeo, em melhor de 3. Então são 3 partidas aí 15-0, mas caso algum dos competidores vença 2 partidas, automaticamente ele já ganha aí, tá bom? Então nesse caso aqui, se algum dos dois ganhar 2 partidas seguidas, já ganha o bronze. Havendo uma vitória e um empate, a gente vai para a terceira partida. Então vamos lá, sem mais enrolação. Nesse jogo aqui o Jorge começou de brancas, definido aí pelo sorteio. Então ele começou de brancas aqui, ele começou com D4, peão dama. Tivemos uma resposta aqui diferente, não muito usual aqui, o computador não gosta muito assim de cara esse lance. F5 aqui pelo Marcos, tivemos C4 expandindo, cavalo F6, G3, E6, solidificando aí o peão de F5. Agora bispo G2, desenvolvendo em fianqueto. Bispo B4, cheque. Tirando o bispo aqui, já possibilitando o roque na sequência. Mas primeiramente, dando esse cheque aqui. Bispo B4, cheque. Tivemos bispo D2 protegendo. E agora bispo captura D2. Cavalo captura D2, uma captura com desenvolvimento. E agora C6. Cavalo F3. D5, então esse C6 preparou o D5, tentando aí umas trocas aqui no centro e ficar com o centro bem forte aqui as pretas. Agora a gente teve aqui E3, colocando solidificando aqui esse peão de D4. Tivemos roque. Agora bispo D7, esse bispo aqui está mal na posição, ele não tem muitas casas para se desenvolver. Aqui o Marcos optou por essa estrutura de peões, então esse bispo tem bastante dificuldade, então pode ser que aqui seja uma manobra aqui dele. É uma manobra interessante, jogando o bispo aqui para D7, quem sabe aqui novas casas aqui para esse bispo, para poder ativar esse bispo de casas claras. Vamos lá, a partida seguiu aqui com cavalo em E5, um excelente posto para o cavalo, atacando esse bispo aqui. E agora o bispo foi para E8, manobrando aí. Cavalo B3, manobrando o cavalo. Cavalo D7, propondo as trocas dos cavalos. Cavalo captura D7, dama captura D7. E agora cavalo C5, atacando a dama. A dama tem que ir para algum lugar, ela foi para E7. Dama B3, atacando lá o peão de B7. E colocando mais uma proteção aqui. Esse peão estava desprotegido no momento. Esse peão aqui de C4. Tivemos agora torre B8 protegendo o peão. Cavalo D3, voltando o cavalo, manobrando. Cavalo E4. Agora quem está com um posto excelente aqui é o Marcos. Colocou esse cavalo em E4 protegido pelos 2 peões. Agora torre de A em D1. Bispo H5. Concluindo aqui a manobra. Esse bispo que estava mal aqui na casa de D7. Não conseguindo avançar devido a esses peões. Agora ele manobrou e tem uma excelente diagonal agora com tempo sobre a torre. Tivemos agora F3 protegendo o ataque aqui na torre e atacando o cavalo. Cavalo volta para F6. Tivemos cavalo E5 voltando com... Já que ele já trocou um cavalo aqui na casa de D7 naquele primeiro momento. Agora ele colocou o outro cavalo, que o Jorge colocou outro cavalo aqui numa excelente casa, num posto avançado. Controlando casas importantes aqui. Agora tivemos cavalo em D7, novamente tentando umas trocas aí. O Marcos ficou incomodado com esse cavalo avançado aqui do Jorge.
Tivemos cavalo em D3 voltando, não querendo a troca. Cavalo B6, manobrando aí o cavalo. E agora C5, ganhando espaço aí na ala da dama. Mandando o cavalo de volta lá para D7. E agora cavalo F4, manobrando e atacando o bispo. Bispo volta para E8, lá na sua casinha. Bispo aqui tem essa diagonal disponível. E é por onde ele quer jogar futuramente. Mas primeiro vai ter que expulsar esse cavalo aqui de F4. Tivemos dama A4. Com uma ideia aqui de explorar esse peão que está indefeso. Esse peão de A7. Agora a gente teve A6 protegendo tudo. Torre em D3, uma subida de torre. Vamos ver, de repente o Jorge quer aqui jogar essa torre na coluna B, pressionar esse peão. Qual que será a ideia do Jorge aqui? Depois de torre D3 tivemos E5, um avanço aqui do peão. Atacando o cavalo, propondo trocas aí no centro. E agora tivemos cavalo em E2. O Jorge optou aqui por voltar o cavalo ao invés de capturar com o peão de D. Afinal, esse peão de C5 estaria desprotegido no caso. A dama teria algum contra-jogo aqui. Eu acho que essa foi a ideia do Jorge. Então ele voltou o cavalo. Agora tivemos aqui bispo. Bispo em G6. Agora cavalo em C3, manobrando. Agora E por D4, E por D4. E agora F4, tentando aqui danificar a estrutura do roque aqui das brancas. Tivemos torre em D2. E agora, mais do que isso, dama em E3, cheque. A torre protege, torre de D em F2. E agora F por G3, H por G3. Bispo em D3, atacando aí a torre. Torre em D1. Cavalo F6, agora o Marcos quer manobrar o cavalo aqui para atacar essa estrutura de peões. Esse tem uma forte pressão aqui em F3, por enquanto está defendido pelo bispo e pela torre, mas o Jorge pode manobrar de alguma maneira, pode dobrar as torres aqui nessa coluna, e aqui vai virar um alvo com certeza em F3. Agora tivemos bispo aqui em F1, tentando trocar peça, tentando amenizar essa pressão aí. E agora simplesmente cavalo G4. A gente pode notar aqui que ele não está sacrificando o cavalo, porque senão está vindo um ataque de checkmate aqui, ataques perigosos, né? Estaria perdendo a torre se ele abre essa coluna. A gente tem a torre e a dama aqui atacando em F2. Então não foi assim que seguiu na partida. A gente teve torre aqui de D1 para D2. Cavalo captura F2. Torre captura D3, mas depois de cavalo captura D3, tivemos um cheque descoberto aqui. E agora rei G2, e nessa posição aqui as brancas desistiram, teriam checkmate em poucos lances aqui. O computador está marcando checkmate em 5, aqui já é uma posição perdida aqui para as brancas. Então nessa posição o Jorge abandonou, então ponto 1-0 aqui para o Marcos, rumo ao bronze do torneio, tá certo? Eu separei alguns lances dessa primeira partida. No lance 22, deixa eu voltar aqui. No lance 22, nós tivemos dama 4 aqui, distanciando um pouco essa dama. Aqui não foi um lance legal. Aqui o computador aponta aqui que seria melhor E4. Porque se F por E4, a gente teria F por E4, D por E4, e agora bispo por E4. Aqui as brancas estariam melhores na partida. Estaria uma partida bem equilibrada, 0.4 de vantagem, tem chance para os dois lados, mas teria um incômodo aqui do bispo em H7. Esse peão aqui está atacado 2 vezes, por enquanto só tem uma defesa. Então o Marcos teria que seguir aqui com bispo aqui para F7, bloqueando a torre. E ficaria uma posição bem incômoda para as pretas. Então faltou esse lance aqui, esse E4 aqui para as brancas. Ele jogou aqui dama aqui com a ideia de capturar o peão, mas distanciou a dama da defesa do rei e não viu esses temas aqui. A dama estava na ótima diagonal aqui do rei e uma ruptura aqui seria muito bem-vinda nessa hora. Outro lance
aqui que eu separei foi no lance 23, no lance seguinte. Cavalo C3, opa, torre D3, dá vantagem para as pretas. Antes desse lance aqui a gente está numa posição praticamente zerada, uma posição de equilíbrio. Mas depois de torre D3, começou a vantagem aqui para as pretas. Melhor aqui ainda seria o E4, novamente com os mesmos temas. Trocas aqui no centro, um bispo ativo, martelando lá em H7. A dama poderia voltar aqui para essa diagonal. O cavalo bem ativo aqui na posição. Mas depois desse torre D3 a gente viu que começaram os problemas aqui, né? Aqui nós tivemos avanços, o bispo entrou na posição, o cavalo entrou na posição, tivemos rupturas aqui, a dama apareceu com cheque. Então aqui o lance torre D3 foi um erro. E agora no lance 25... Lance 25 a gente teve cavalo C3, um lance otimista aqui pelo Jorge. Aqui a gente já viu que o bispo está na mesma diagonal da torre. E aqui ele jogou cavalo C3 e aqui começaram de vez os problemas das brancas. O melhor aqui seria torre C3, ao invés do cavalo C3, a torre C3, porque aí a gente não teria esse ataque descoberto. E aqui o cavalo ficaria defendendo esse ponto de F4. Não seria tão bom esse avanço agora, esse F4 aqui pelas pretas. E aqui no lance 31, eu separei aqui o erro fatal das brancas. Foi o bispo F1. Deixa eu passar aqui rapidinho. Depois que as pretas entraram na posição, esse bispo F1 foi o erro fatal. Nessa posição aqui está 2.8 de vantagem para as pretas. E aqui o computador mostra que a melhor continuação para as brancas, apesar da gente estar numa posição bem difícil aqui para as brancas, o melhor seria bispo H3. E aqui se cavalo viesse com essa ideia aqui de E4, cavalo viesse com essa ideia de E4, a gente poderia seguir com cavalo por E4, D por E4, e agora bispo G4, defendendo aqui a pressão aqui em F3. A gente vê que aqui que as pretas estão com pressão total aqui em F3. Depois aqui de bispo G4 teria torre F6, com a ideia de dobrar as torres aqui e fazer forte pressão. Agora dama B3 poderia vir com cheque. Rei H8. Agora dama C3. Torre de B em F8, dobrando aqui, fazendo pressão total. Dama D2, uma manobra aqui de damas, protegendo a torre, propondo troca de damas. A dama, no caso as pretas, nessa variante aqui do computador, ganhariam um peão. Dama por D4, agora dama C3, novamente propondo a troca de damas. A dama voltaria aqui para E3. Dama C1, propondo novamente a troca das damas. E aqui trocaria as damas. Depois de torre captura C1, E por F3. Nesse final aqui está uma vantagem muito boa para as pretas. 6 peões contra 4, o rei exposto demais aqui na posição. Só que qualquer deslize aqui das pretas, a gente teria um contra-jogo. Muito difícil ter esse contra-jogo, mas como a gente sabe no xadrez tudo é possível. Então, voltando lá, aquele bispo H3 ainda dava mais uma esperança aqui para as brancas, tá bom? Então essa foi a partida número 1, 1-0 aqui para o Marcos. Vamos para a partida número 2 agora aqui, Marcos jogando de brancas. Se o Marcos vencer essa segunda partida, ele garante o bronze. O empate ou vitória do Jorge, a gente terá uma terceira partida, tá bom? Então vamos aqui para a partida número 2. O Marcos abre aqui com peão dama, D4, tivemos D5, cavalo F3, cavalo F6, E3 solidificando o peão, bispo G4 cravando esse cavalo aí, bispo D3 desenvolvendo, G6 parando qualquer ideia aqui de ataque do bispo, pelo menos nesse início, e com a ideia também de desenvolver o bispo em fianqueto. Tivemos aqui agora cavalo de bem D2, bispo G7, B3, também com a ideia de desenvolver o bispo... Opa! O bispo em fianqueto é um bispo cavalo? De desenvolver o bispo em fianqueto e lutar por essa longa diagonal. Tivemos roque, bispo B2, e agora cavalo de bem D7, e roque aqui pelas brancas, C5,
tentando uma ruptura no centro. H3, questionando esse bispo se ele quer voltar, se ele vai capturar esse cavalo. O que ele vai definir da vida dele. E o Jorge decide aqui capturar. Bispo captura F3, dama captura F3. Aqui o Jorge teria a opção de capturar com cavalo também, mas ele prefere capturar com... Desculpa, o Marcos teria a opção de capturar com cavalo e ele vai para dama por F3. Tivemos torre em C8, C4, buscando a ruptura também no centro. E6, solidificando aqui o peão de D5. Torre de F em D1, colocando a torre aqui. Por enquanto está tudo muito fechado aqui, mas já enxergando as rupturas futuras. Uma ideia é colocar a torre na mesma coluna da dama e de repente conseguir aplicar alguns táticos. Futuramente, tirando as peças aqui, tirando o cavalo, tirando os peões, se esse cavalo sai também, tem uma ideia bem bacana, galera. Que esse bispo aqui está nessa diagonal. Ah não, falei besteira. Se não tivesse esse peão em G6 aqui, teria um ataque descoberto que poderia dar um cheque e ganhar a dama na sequência. Mas esquece o que eu falei. Editor, corta aí por gentileza. A gente seguiu aqui com cavalo H5. Tivemos C por D5. Agora C por D4. Bispo por D4. Bispo por D4, várias trocas. E por D4 e agora E5, não trocando o peão e avançando aí. Tivemos D por E5, cavalo por E5, atacando a dama, atacando o bispo. A ideia aqui do Jorge foi acabar com esse bispo que é monstruoso aqui, principalmente nos finais. Esse bispo aqui pode se tornar uma arma muito perigosa. Então aqui ele foi para esse duplo. Ele sacrificou um peão, mas aniquilou aqui o bispo das brancas. Então tivemos aqui dama aqui para E4, cavalo por D3, dama por D3, cavalo F4 atacando a dama, dama vem para F3, agora dama G5, qualquer descuido aqui das brancas, tá chegando checkmate aqui em G2, hein? Cavalo E4, atacando essa dama, agora a dama vem para E5, torre de A em C1, torre por C1, torre por C1, cavalo por D5, torre D1, F5 atacando o cavalo, torre por D5, dama por E4, dama por E4, e agora F por E4, diversas trocas aqui no centro, e agora torre por E5, tivemos aqui torre aqui em D8, e agora nesse final aqui as brancas estão com um peão a mais, depois de torre por E4, será aqui que o Marcos vai conseguir levar esse peão de vantagem para um final vitorioso? Então aqui depois desse torre por E4, a gente seguiu aqui com o rei. Agora o rei jogando aqui rei para F7, torre por E2, tirando qualquer possibilidade das pretas invadirem a sétima horizontal aqui e ficarem incomodando aqui os peões. Agora a gente teve aqui rei F6, um rei bem ativo das pretas, G3, H6, rei G2, tirando aí possíveis temas de ataque na fileira do fundo. A6, F3, torre D7, G4, expandindo aí, G5, parando esse peão de G. Agora rei G3, o rei das brancas também quer jogar. Torre D4, H4, tentando trocar peões aí, agora que as brancas estão com um peão a mais. As brancas estão apostando nessa troca de peões para levar para esse final vitorioso. Tivemos aqui agora torre em D3 pelas pretas, H por G5, cheque, H por G5, torre C2, A5, agora torre C7 atacando lá o peão de B, B5 avançando aí, torre C5, atacando esse peão, torre D2 contra-atacando aqui, deixando esse peão que agora não tem muita defesa e atacando aqui o peão de A. Tivemos A4, B4. Então essa ideia, essa manobra aqui do Jorge, deixando esse peão, mas a ideia dele vai ser atacar esse peão de B3. Tivemos torre por A5. E agora torre B2. Torre em B5. Torre por B3. A5 avançando com esse peão passado perigoso. Será que as brancas vão conseguir promover? Tivemos torre em B1. A6, a duas casas da promoção. Torre A1 atacando esse peão. Torre por B4. Torre por A6.
E a gente vai para esse final aqui de torres. Só que as brancas têm 2 peões contra 1 peão das pretas. Será que é suficiente aqui para converter numa vitória? A gente teve aqui torre em B3, torre E6, F4, G por F4, rei por F4, torre D6 manobrando, torre E3, torre D4 cheque, torre E4. Aqui o Marcos vai querendo empatar aqui essa partida, já que ele ganhou a primeira, então o empate agora fica bem bacana para ele. Tivemos aqui torre para D5, rei G3, torre D3, cheque, rei E4, torre D5, torre que vem para A4, torre D6, não está bem claro aqui como eles vão manobrar. G5 avançando aí com esse peão passado perigoso, agora rei G6 parando o peão, rei G4 fazendo oposição, torre E6, torre F4, e agora torre, aqui vem para D6, e agora torre F6, torre por F6 forçado, G por F6, rei por F6, e a gente teve um empate nesse segundo jogo. Muito bacana, partida muito equilibrada, partida muito disputada, aqui é um confronto de gigantes. Não é à toa aqui que eles estão disputando o bronze do torneio. Então aqui eu separei alguns lances dessa partida número 2, desse empate entre o Marcos e o Jorge. Agora o Marcos jogando de brancas. A gente teve aqui no lance 14, bora buscar lá, lance 14. A gente teve o... Opa. Peguei errado aqui, lance 14. A gente teve esse bispo por D4, foi um erro. Um erro que poderia ter custado a partida aqui para as brancas, né? O melhor aqui seria E por D4, segundo o computador, mantendo a igualdade. Aqui depois esse lance bispo D4 foi um erro, porque poderia seguir com E5, atacando aqui esse bispo. Esse bispo não teria muitas opções. A gente vai ver essas duas opções. Se bispo volta para B2, perdão, a gente vem com E4, dando um garfo aqui na dama e no bispo. Se a dama sair, tá perdendo o bispo. E a única opção seria capturar esse peão, ou com a dama, ou com o bispo, ou com o cavalo. E tá caindo aqui em B2. Então, jogando aqui esse B4, o Marcos estaria perdendo uma peça. Outra opção seria capturar aqui, já que vai perder uma peça mesmo, capturaria o peão de A7. E aqui viria essa ideia também de novo do garfo. Opa, desculpa, primeiro viria a torre A8. Esse bispo não tem mais volta, aqui o cavalo captura, aqui o peão captura. Então, nessa posição, para não levar o garfo novamente e perder a torre na sequência, as brancas teriam que fazer aqui o E4, porque se elas fazem qualquer outro lance, tá vindo aqui o garfo novamente na dama e no bispo, e a torre está caindo na sequência. Então aqui teria que fazer o E4 e torre por A7 ganhando uma peça limpa. Tá certo? Então faltou esse lance aqui pro Jorge aqui. Aqui ele tinha que avançar aqui o peão. E ele acabou trocando os bispos. Aqui não foi legal para as pretas. Outro lance aqui. O lance E5 na sequência, aqui foi um erro. O melhor seria E por D5, mantendo aqui o equilíbrio na posição. Está um pouco melhor para as pretas, as peças desculpa, está melhor para as brancas. As brancas aqui estão melhores desenvolvidas aqui, né? Esse peão tá caindo. As peças das brancas estão mais soltas. Então, mas aqui um ponto de vantagem pelo nível dos dois aqui, os dois jogam muito, então um ponto de vantagem aqui para qualquer um. Se cometer aqui alguma imprecisão, algum deslize, o outro já recupera muito fácil, os dois jogam demais, então chance de um ponto de vantagem aqui seria jogável ainda. Agora no lance 21, a gente teve... Opa! Passei demais aqui. No lance 21 a gente teve outro erro aqui pelas brancas. Torre de A em C1.
E aqui, nessa posição, estava 3.0 de vantagem para as brancas. Novamente, as peças pretas aqui estão meio amarradas, né? Estão meio sem jogo. E as brancas estão com o peão passado perigoso, o cavalo tá bem nessa posição aqui, bem centralizado. Então aqui esse torre de A em C1 foi um erro que empatou a partida, que empatou segundo o computador. Então o melhor seria torre em E1. E nessa posição as brancas teriam 2,5 de vantagem. Possíveis ataques descobertos aqui futuramente, dando cheque, ganhando a dama. Agora não, né? Porque senão a dama simplesmente captura. Mas aqui a gente teria muito incômodo. A torre aqui na cara da dama. Então, muita vantagem aqui para as brancas mesmo. Agora, o último lance que eu separei dessa segunda partida foi no lance 38. Aqui o lance 38. Torre por C5. Aqui igualou tudo novamente. Nessa posição a gente estava com 2.8. Jogo bem melhor aqui. Um final vantajoso para as brancas. Se o Marcos seguisse essa sequência, ele já ganharia o bronze já nessa segunda partida. Torre C5 foi um erro. A jogada, o melhor aqui segundo o computador seria torre C6, cheque. O rei não tem muitas opções. Então o rei teria que voltar aqui para G7. E aí viria torre aqui em C5. Agora sim, torre C5 atacando esse peão. E atacando esse peão de B5, perdão. O rei voltaria aqui para G6. Estaria caindo um peão limpo aqui para as brancas. Aqui depois de A4. A gente teria torre B4, mantendo a pressão aqui. Aqui as brancas poderiam capturar de peão, de torre. Aqui seria legal de torre, de peão, tanto faz aqui. E as brancas teriam 3 peões contra 1. Um final super vantajoso aqui para as brancas. Que Marcos conseguiria manobrar aqui, conseguiria trocar essas torres e levar para um final vantajoso. Então faltou esse detalhe aqui dessa torre. Primeiro lance seria torre aqui em C6. Agora sim, torre C5. E a gente viu a continuação. Então tivemos um empate. Vamos para a terceira partida. Aqui agora o Jorge jogando de brancas. E se o Jorge vencer, a gente terá uma partida blitz para definir aqui quem vai ganhar o bronze. Se o Marcos vencer, ou se tivermos um empate, o bronze vai para o Marcos. Então vamos aqui para a partida número 3. Vamos aqui, tivemos peão dama aqui de novo, D4, F5, aquela abertura não muito usual aqui. O gráfico não gosta tanto dessa abertura pelas pretas, mas deu certo na primeira partida, quem sabe vai dar certo agora de novo, né? C4, cavalo F6, e agora o Jorge joga com cavalo F3, E6, G3 para desenvolver o bispo em fianqueto. Bispo B4, cheque novamente essa ideia. Bispo D2, agora dama E7, protegendo o bispo. A3, questionando aí se o bispo vai voltar, se ele vai capturar. Tivemos bispo captura em D2, cheque. Cavalo de B em D2, capturando aí, recuperando a peça. Desenvolvendo o cavalo. Tivemos D5, C por D5, E por D5. E agora torre C1. Tivemos C6. E agora bispo G2, completando aí o desenvolvimento. Roque aqui pelas pretas. E3. Solidificando aqui o peão de D4. Tivemos cavalo em E4, um excelente posto para o cavalo. Roque aqui pelas brancas. Cavalo em D7. B4 expandindo aí na ala da dama. A5, tentando combater essa expansão. Tivemos dama em B3. Colocando a dama aqui protegendo esse peão. Colocando a dama na excelente diagonal. E agora tivemos A por B4, A por B4. E agora cavalo de D em F6. Manobrando esse cavalo, colocando esse cavalo na excelente casa. E dando mais espaço aqui para o bispo, né? Agora tivemos B5. Tentando ruptura, tentando aqui danificar essa estrutura de peões. Tivemos bispo em D7. Novamente esse lance do bispo. Cavalo por E4,
Opa, cavalo por E4, que trocando esse cavalo que está muito incômodo. Mas tivemos cavalo por E4, jogando outro cavalo, falando, essa casa aqui é minha. B por C6, B por C6, e agora torre em A1, propondo aí a troca das torres. Torre de A em B8, atacando a dama vai para C2. Bispo E8, manobrando, fazendo novamente, o bispo estava mal aqui em C8, né, antes do peão sair aqui da frente. Então ele vai para essa ideia de manobrar aqui novamente, assim como na primeira partida. Tivemos agora torre de F em B1, propondo novamente as trocas. Dama C7 e agora torre por B8. Dama aqui captura B8. Cavalo E5, excelente casa aqui para o cavalo, apoiado pelo peão de D4. Torre em F6. Protegendo aqui, né? Esse cavalo veio para esse... Opa, deixa eu voltar aqui. Esse cavalo veio para esse posto e tá de olho aqui. A gente tem 2 ataques aqui nesse peão de C6. Então a torre veio para ajudar na defesa desse peão aí. Tivemos agora torre em B1 atacando a dama vai para C7, colocando mais uma proteção aí no peão. Dama B2, dobrando aí na coluna B. Rei F8, dama B8, propondo a troca das damas aí, já incomodando esse bispo, cravando esse bispo, não deixando ele jogar. A gente teve dama por B8, torre por B8, rei E7, podendo aí jogar o bispo agora, né? Esse bispo estava escravo na defesa do rei. Tivemos torre aqui para B7, cheque. Rei volta para F8. Cavalo em D7, cheque. Praticamente forçando aqui, né? A captura pelo bispo, porque senão está caindo a torre. Então, bispo por D7, torre por D7. Torre em F7. Tivemos torre por D8 aqui pelo Jorge, cheque. Rei vem para E7. Torre C8. Atacando aqui o peão novamente. Esse peão virou um alvo. Rei D7, atacando a torre e protegendo o peão. Torre A8, rei D6, colocando o rei numa excelente casa, centralizando o rei. Bispo aqui vem para F1, manobrando esse bispo que estava preso aqui nessa casa de G2. Agora é hora do bispo jogar. Tivemos aqui torre em B7 pelo Marcos. Bispo D3, atacando o cavalo. Tivemos G6 e agora bispo por E4. Eu fiquei me perguntando aqui nessa posição, já que o bispo estava aqui em G2, por que ele não já ganhou um tempo e já capturou direto? Ele perdeu alguns tempos aqui, perdeu 3 tempos para capturar o cavalo, né? Então tivemos aqui F por E4. Rei G2, saindo aí de temas de ataques dessa torre que está na coluna B, muito bem posicionada. Tivemos agora torre aqui em F7. H4 expandindo aí. Torre Z7. Torre D8, cheque. Torre D7 protegendo. Propondo aí a troca das torres. Aqui para o Marcos basta um empate para ele ser campeão, então ele quer trocar peça aí para esse final empatado aqui. O Jorge não aceita e vai aqui para a torre F8. Agora tivemos rei E7 atacando essa torre aí. Agora torre H8 atacando o peão de H7. Rei D6 saindo da frente da torre, que agora protege o peão lá de H7. G4 expandindo aí. Vai tentar criar um peão passado, tentar avançar com o rei, com os peões aqui na coluna G e H. Tivemos C5. E agora D por C5, cheque. Rei por C5. O rei muito bem posicionado. Torre C8, cheque. Rei volta para D6. Rei G3, avançando com o rei. Torre D7. Agora o rei não pode sair muito aí, não pode... Essa torre está cortando aqui a entrada do rei na posição. Seria muito perigoso aqui o rei chegar em H6. Tivemos torre A8. Torre F3, cheque. Rei G2, volta com esse rei para lá. Agora torre volta para F7. Torre A6, cheque. Rei E5. Agora torre A8 novamente. Rei D6. Esse rei tá... Ele fica numa mini fortaleza aqui, né? Não tem como atacar muito esse rei. Toda vez ele tem disponível essas duas casas de E5 e D6. Além disso, ele está protegendo aqui os peões centrais, né? Tivemos torre A6 novamente, rei E5, torre A8. Será que a gente vai ter um empate? Rei D6. E aqui, se o Jorge fizer torre A6 novamente, a gente tem um empate. E o bronze aqui, o terceiro lugar, fica com o Marcos. Ele sabe disso. Então ele vai aqui para torre E8. Não tivemos empate por repetição. Para quem está começando no xadrez agora,
Se a gente tem a mesma posição repetida 3 vezes, a gente tem um empate na partida. Agora rei D7 atacando a torre. Torre E5. E agora rei D6 atacando a torre. Torre G5. Rei E6. E agora essa torre aqui tem um pequeníssimo problema aqui. Ela já está sem casas disponíveis, né? Aqui a torre não pode ir para nenhum canto aqui. Os peões protegendo essa casa e o rei protegendo aqui a casa de E5. Então essa torre ficou encurralada por enquanto. O Jorge tem que fazer alguma coisa. Ele segue aqui com H5, tentando uma ruptura, tentando dar um respiro para essa torre. Agora torre F6, protegendo o peão. H por G6, H por G6. E a torre aqui continua encurralada, hein? H por G6. E agora a gente teve rei G3, rei D6, rei G2, rei E6, rei G3, rei D6. Será que a gente vai ter um empate? Rei G2. E agora rei E6. Opa! E agora aqui rei F1. Agora rei D6, rei E2. O rei das pretas está só esperando aqui o... As brancas estão praticamente em zug-zwang, não podem mexer a torre, não podem mexer os peões. E só tem o rei aqui para mexer. Se ele ficar mexendo para lá, aqui para G3 e G2, aqui a gente vai ter um empate por repetição. Então aqui a ideia das brancas agora é manobrar esse rei e tentar alguma coisa no... Tentar alguma entrada. De repente, uma ideia para as brancas pode ser conseguir jogar o rei aqui em D4 e capturar esse peão, liberar a torre e ficar com o peão de vantagem nesse final. Será que vai acontecer isso? A gente teve rei D1, torre captura em F2. Aqui as brancas deixaram esse peão aqui desprotegido. Estava em zug-zwang e não tinha muito o que fazer. Então as brancas foram para essa ideia de deixar o peão. Deixaram o peão à custa de... Aliás, na verdade trocaram o peão, né? Porém aqui agora o rei das brancas está cortado da posição. Então tivemos torre aqui capturando em G6 com cheque. Rei E5, torre G8, torre G2, escravizando a torre aqui na defesa desse peão. E agora G5 avançando com o peão passado, mas rei F5. Agora esse peão tem 2 ataques nele, ele vai ser capturado. Então o Jorge sabe disso e agora ataca aqui o ponto de D5. Tivemos aqui torre aqui por D5. Opa, desculpa, torre por G5, perdão. E agora torre por D5, cheque. Rei vai para G4, tentando a troca das torres aqui, levando para um final empatado, né? Aqui tivemos agora torre D4, rei F3 e agora rei D2, torre G2, cheque. Agora rei C3, praticamente forçado, né? E agora tivemos torre aqui em E2, esse peão vai cair. Aqui já temos uma vantagem para as pretas. Será que esse final ele vai conseguir vencer esse peão a mais aí? Torre D8 e agora o peão caiu. Agora torre captura E3, cheque. Rei D4 e agora aqui torre em D3, cheque. Rei C5 e depois de torre captura em D8, as brancas abandonaram. Ponto aqui para o Marcos. Então agora o bronze ficou com o Marcos. Parabéns aí, parabéns ao Jorge, parabéns ao Marcos. Excelente campeonato aí vocês fizeram e essa disputa não poderia ter sido melhor jogada aqui. Vocês fizeram um excelente campeonato, viu? E aqui, galera, eu separei alguns lances. Esse jogo foi muito difícil de separar lances porque foi um jogo muito equilibrado. E aqui tivemos 2 lances apenas aqui que desequilibraram a partida. Aqui no lance 26. Opa! O lance 26, dama B8 foi um erro. Aqui a vantagem estava 3.2 aqui para as brancas. O Jorge tinha vantagem. O melhor aqui seria a dama A3. Aqui, se o Jorge foge aqui com o rei para G8, seria desastroso aqui, porque ia ter a entrada da dama aqui na fileira 8. Ia apoiar a torre aqui também para vir para a fileira 8. E seria um ataque muito
muito difícil de segurar. Ia cair peão, as brancas teriam toda a iniciativa. Aqui uma sequência poderia ser torre aqui protegendo o bispo que estava atacado. Opa, pode ser. Aqui viria torre aqui na oitava, martelando aqui esse bispo. A dama poderia cobrir, mas aí estaria caindo o peão. Aqui seguiriam algumas trocas. Opa. Ah não, aqui eu falei, cheque. E aqui forte pressão aqui para as brancas. As brancas estariam na posição 4 pontos aqui de vantagem. Então o Jorge conseguiria ganhar esse final possivelmente e levar para o desempate. Mas não foi assim que seguiu na partida. Ele seguiu com aquela ideia de dama em B8 e aqui foi o erro. Aqui levou para uma posição empatada. E o outro lance, no lance 70, galera, estava muito empatada essa partida. No lance 70 aqui, ó. Rei D2 foi o erro. Aqui nessa posição, torre D8 manteria aqui a posição empatada. Mesmo aqui perdendo esse peão aqui, manteria o empate. Qualquer erro aqui das brancas, das pretas, aliás. Opa, perdão, falei besteira agora. Aqui mesmo perdendo esse peão, seria uma posição empatada. Qualquer erro das brancas, claro, a gente teria a vitória das pretas. Mas aqui, igual teve durante essa semana o jogo do Crico, mesmo com um peão a menos, ele conseguiu manter a posição empatada. Aqui essa torre ia ficar incomodando esse peão e o rei não poderia sair de perto. Aqui teria que ficar passando nos lances de torre e a gente cairia numa posição de empate. Então aqui depois do rei aqui para F3, rei D2 foi o erro que custou a partida. Aqui perdeu o peão. Aqui as pretas poderiam capturar direto, mas aqui o Marcos preferiu jogar na segurança aqui, né? E aqui depois de rei D4, torre D3, acabou o jogo. Então ponto para o Marcos, galera. Ficou um vídeo longo aqui, 3 partidas. Mas foram partidas sensacionais, muito bem disputadas. E no próximo vídeo a gente vai trazer a grande finalíssima, Luiz Horácio contra o Maestro Jacinto. E é isso aí, deixe o seu like, deixe o seu comentário, sua curtida é muito importante, seu feedback é muito importante para o crescimento do canal. É isso aí, segue a gente lá no Instagram, perfil Chess Xadrez Ajedrez, e compartilhe esse vídeo, compartilhe o canal com seus amigos. E é isso aí, canal Chess Xadrez Ajedrez, valeu!